Fala pessoal, Márcio de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Começamos esta terça-feira com a Copa Libertadores, com a equipe do Atlético Paranaense enfrentando a equipe do Aliança Lima do Peru. Atualmente a equipe do Atlético Paranaense, pertencente do grupo G, é a primeira colocada do grupo com 10 pontos ganhos. Enfrenta a equipe do Aliança Lima, que é a quarta colocada, com 4 pontos ganhos. A equipe do Atlético Paranaense precisa vencer essa partida, pois está em busca do primeiro lugar do grupo. A equipe do Aliança Lima também precisa vencer a partida para terminar em terceiro lugar do grupo. Melhor opção para esse confronto: casa, Atlético Paranaense para vencer. Copa Libertadores, fase de grupo. Temos a equipe do Libertad enfrentando a equipe do Atlético Mineiro. Jogo que segue pelo grupo G, a equipe do Atlético Mineiro é a segunda colocada do grupo com 9 pontos ganhos, enquanto a equipe do Libertad é a terceira colocada com 6 pontos ganhos. A equipe do Atlético Mineiro precisa vencer essa partida, pelo menos para tentar a primeira posição e torcer para o Atlético Paranaense perder, ou ela vencer e terminar em segundo lugar do grupo. A equipe do Libertad precisa vencer a equipe do Atlético Mineiro e ficar com a segunda posição, pois vai ser um dos jogos difíceis desse grupo. Melhor opção para esse confronto: empate fora, vitória da equipe do Atlético Mineiro ou partida terminando empatada. Já pela Copa Sul-Americana, temos a equipe do Palestino do Chile enfrentando a equipe do Fortaleza. Grupo H, a equipe do Fortaleza é a primeira colocada do grupo com 12 pontos ganhos. Já a equipe do Palestino é a segunda colocada com 8 pontos ganhos. A equipe do Fortaleza já está classificada, pois a equipe agora do Palestino que briga pela segunda colocação do grupo. Melhor opção para esse confronto: empate fora, vitória da equipe do Fortaleza ou partida terminando empatada. Jogo também pela Sul-Americana. Temos a equipe do São Lourenço da Argentina enfrentando a equipe do Estudiantes da Venezuela. Pelo grupo H, que é o mesmo grupo da equipe do Fortaleza, a equipe do São Lourenço é a terceira colocada com 5 pontos ganhos, enquanto a equipe do Estudiantes é a quarta colocada com 3 pontos ganhos. As duas equipes brigam pela terceira posição do grupo. Melhor opção para esse confronto: casa, São Lourenço para vencer. Copa Libertadores, temos a equipe do Atlético Nacional da Colômbia enfrentando a equipe do Patronato da Argentina. Este jogo, que é pela disputa do grupo H, temos a equipe do Atlético Nacional em segundo lugar com 10 pontos ganhos. Já a equipe do Patronato é a quarta colocada com 3 pontos ganhos. A equipe do Atlético Nacional briga pelo primeiro lugar do grupo. Melhor opção para esse confronto: casa, Atlético Nacional para vencer. Copa Libertadores, temos a equipe do Fluminense enfrentando a equipe do Sport Cristal do Peru. A equipe do Fluminense, que é a participante do grupo D, é a primeira colocada com 9 pontos ganhos. Já a equipe do Sport Cristal é a terceira colocada com 7 pontos ganhos. Grupo que não tem nada resolvido. No atual momento, a equipe do Fluminense se encontra melhor do que a equipe do Sport Cristal. Melhor opção para esse confronto: casa, Fluminense para vencer. Copa Libertadores, temos a equipe do Olímpia do Paraguai enfrentando a equipe do Melgar do Peru. Grupo H, temos a equipe do Olímpia, que é a primeira colocada do grupo, com 11 pontos ganhos. Já a equipe do Melgar é a terceira colocada com 4 pontos ganhos. A equipe do Olímpia fez uma excelente campanha nessa fase de grupos. Por isso, melhor opção para esse confronto: casa, pois a equipe do Olímpia briga pelo primeiro lugar do grupo. Copa Libertadores, temos a equipe do River Plate da Argentina enfrentando a equipe do The Strongest da Bolívia. Grupo D, a equipe do River Plate é a segunda colocada do grupo com 7 pontos ganhos. Briga pela vitória para tentar terminar em primeiro lugar do grupo e torcer para a equipe do Fluminense perder.
Já a equipe dos Strongs é a quarta colocada, com 6 pontos ganhos. Briga também pela vitória para pelo menos terminar em terceiro lugar do grupo e ir para a Copa Sul-Americana. Melhor opção para esse confronto: Casa, River Plate para vencer. Copa Sul-Americana, temos a equipe do São Paulo enfrentando a equipe do Tigre da Argentina. Pelo grupo D, temos a equipe do São Paulo, que é a primeira colocada do grupo, com 13 pontos ganhos, e briga pela primeira colocação do grupo. Só basta apenas um empate para a equipe do São Paulo se classificar em primeiro lugar do grupo. Já a equipe do Tigres é a segunda colocada do grupo e precisa da vitória para tentar terminar em segundo lugar do grupo. Melhor opção para esse confronto: deixo duas opções. Primeira, Casa, vitória do São Paulo ou partida acima de 1,5. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Tolima, da Colômbia, enfrentando a equipe do Porto Cabaleiro, da Venezuela. Continuando ainda no grupo D, a equipe do Deportivo Tolima é a terceira colocada com 5 pontos ganhos. Já a equipe do Porto Cabaleiro tem 0 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: Casa, Tolima para vencer. Agora passamos para o Campeonato Brasileiro da Série B, onde temos a equipe da Chapecoense enfrentando a equipe do Sport. Dos últimos 5 jogos disputados, a equipe da Chapecoense perdeu 3 e empatou 2. Atualmente, a equipe da Chapecoense é a 17ª colocada, com 11 pontos ganhos. Já a equipe do Sport é a segunda colocada do Campeonato Brasileiro da Série B, com 27 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, venceu 4 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe da Chapecoense, um empate e 3 vitórias para a equipe do Sport. Melhor opção para esse confronto: empate fora, vitória da equipe do Sport ou partida terminando empatada. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Criciúma enfrentando a equipe do CRB. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Criciúma, perdeu 2, venceu 2, empatou 1. Atualmente, a equipe do Criciúma é a 6ª colocada do Campeonato Brasileiro da Série B, com 24 pontos ganhos. Já a equipe do CRB é a 14ª colocada, com 15 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados entre as duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Criciúma, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do CRB. Melhor opção para esse confronto: partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Novo Horizontino enfrentando a equipe do Botafogo de São Paulo. Fazendo análise dos últimos 5 jogos, a equipe do Novo Horizontino venceu todas as suas 5 partidas. Atualmente, a equipe do Novo Horizontino é a primeira colocada do Campeonato Brasileiro da Série B, com 29 pontos ganhos, enquanto a equipe do Botafogo de São Paulo é a 11ª colocada, com 18 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Novo Horizontino, um empate e 2 vitórias para a equipe do Botafogo de São Paulo. Melhor opção para esse confronto: Casa, Novo Horizontino para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Vila Nova enfrentando a equipe do Tombense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vila Nova, venceu 3, empatou 1, perdeu 1. Atualmente, a equipe do Vila Nova é a 3ª colocada do Campeonato Brasileiro da Série B, com 27 pontos ganhos, enquanto a equipe do Tombense é a 19ª colocada, com 9 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Dos últimos 2 jogos disputados nessas duas equipes, houve 2 empates. Melhor opção para esse confronto: Casa, Vila Nova para vencer. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Chapecoense vs Sport,
uma dupla chance. Sport para vencer a partida ou partida terminando empatada. Vila Nova vs Tombense, casa. Vila Nova para vencer. Novo Horizontino vs Botafogo de São Paulo, casa. Novo Horizontino para vencer. Fluminense vs Sport Cristal, casa. Fluminense para vencer. Olímpia vs Melgar, casa. Olímpia para vencer. Atlético Paranaense vs Alianza Lima, casa. Atlético Paranaense para vencer. São Paulo vs Tigre, partida acima de 1,5. Palestino vs Fortaleza, empate fora. Fortaleza para vencer ou partida terminando empatada. Deportivo Tolima vs Acadêmico Porto Cabalheiro, casa. Tolima para vencer.